Isso aí. Pode colocar. Tá, tu quer colocar de outra forma. Ah, sim. Ah, desculpa. Eu vou deixar a tela normal, não é isso? O que que eu faço normalmente, Marcelo? Se tu tá com o PPT, ao invés de colocar a apresentação, eu coloco num negócio que parece um livrozinho pequenininho, porque daí ele abre na apresentação cheia, mas você não deixa de ver a gente, ou pelo menos uma parte da É gente. na tela cheia? Eu gosto de subir para o Drive e compartilhar a guia. Mas assim, tu tá com ele aberto, tu vai em compartilhar uma janela. Ok. Tu colocou. Eu acho que não tá aparecendo uma janela para vocês, deve ser isso. Não, aqui é outro. E aqui embaixo, ao invés de ir naquela pirâmide. Fechou de novo. Ao invés de ir naquela coisa Isso vai na do lado, que é um livrozinho. Certo. Isso. Porque daí fica cheio, mas tu consegue colocar ele um pouquinho de lado e ver a gente. Em regra, funciona. Acho que não, tá. Vou retornar aqui. Vou colocar normal. Tá bem. Tá, em regra funciona, mas só que não. E agora? Agora 100%. Vamos lá. Vamos seguir. Eu também estou com o celular aqui, eu vendo aqui o chat, né, ao lado aqui. Qualquer coisa eu dou uma olhada aqui no chat. Aqui. Bom, bom dia a todos, né, a todas. Eu sou o professor Marcelo do campus, né, Salvador, do IFBA. E aí vamos compartilhar um pouquinho sobre o assunto do círculo virtuoso da qualidade ligada ao livro. Esse assunto, ele foi apresentado para mim em uma banca de qualificação, né, pelo mestre Alcides, lá em 2018, né, quando uma aluna estava fazendo aí a sua defesa. Nós chegamos com uma metodologia de potencialidade e, na ocasião, né, ele apresentou esse método, né, essa metodologia ou esse guia para identificar, né, uma potencial indicação geográfica. Esse método, né, essa ferramenta ou um guia, ele é produzido pela pesquisadora, em conjunto com outros pesquisadores, uma pesquisadora famosa chamada Emily Van de Candelari, e é chancelado pela FAO, entendeu? Então, é uma ferramenta, né, internacional, muito robusta, para verificar também essa potencialidade. O que me chamou a atenção dessa metodologia foi que ela é uma metodologia muito rica em informações, bastante robusta, e pouquíssimos trabalhos publicados, né, com essa metodologia até em nível internacional. Então, né, praticamente a gente adorou a utilização dessa metodologia em tudo disso. Então, durante a nossa fala, né, se o professor Alcides ou qualquer outro professor, o aluno quiser interagir, fiquem à vontade. Bom, a metodologia ela consta aí com 5 etapas, né? 5 etapas. A primeira etapa está ligada à questão da identificação. A identificação, eu vou detalhar, né, em cada uma dessas etapas, e o objetivo dessa apresentação já que o artigo de vocês tem a proposição de elaborar uma possível potencialidade, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das etapas, eu vou colocar, né, o questionário, né, uma umas possíveis questões que podem ser elaboradas, e vou trazer um exemplo de um trabalho que já foi defendido, que já foi publicado, né,
pelos nossos egressos. E vocês ficam aí mais fácil de vocês fazerem o trabalho futuro. E nessa pegada, né, de falar sobre cada uma dessas etapas, podemos observar que essas etapas elas são vinculadas com outras duas metodologias que nós propomos aí para vocês, que está lá no plano de disciplina, que é a metodologia do SEBRAE e a metodologia da ABNT. Então, vocês vão ver que eles falam a mesma língua, agora, porém, com nomes e variáveis, né, algumas vezes até diferentes. O objetivo é que, no final da utilização dessa metodologia, a ideia é verificar se aquela região, né, com aquele determinado produto, ele é possível de um pleito, né, de indicação geográfica. Então, na identificação, você vai ver que toda a outra metodologia tem esse item de identificação. A ideia da identificação é verificar a questão da avaliação do produto, identificando aí o produto, identificando o território, identificando os atores. Na segunda etapa, a etapa da qualificação, está ligada à questão do estabelecimento de regras, né? Quais são essas regras? As regras muito ligadas à questão do processo de produção, muito ligada à questão da gestão da qualidade dos produtos. Então, a gente vai verificar quais são essas regras aí lá na frente. A terceira etapa desse círculo virtuoso é a questão da remuneração. Lá na frente, você vai ver que na BNT ele chama de cadeia produtiva. Então, na remuneração, está ligada à questão do sistema de gestão local. Né? A questão da comercialização, a questão do volume de produção, a questão das formas de divulgação. Discutiremos lá na frente também. A quarta etapa é a etapa da reprodução. Aí a reprodução, eu lembro aí da discussão da professora Xana com a questão da sustentabilidade, né, do sistema. E aí a gente vai discutir a questão da matéria-prima, a questão da origem, ou seja, a questão dessa sustentabilidade desses tipos de matéria-primas de origem. E também com a inter-relação aí dos outros produtores. E a última etapa é a etapa de políticas públicas, né, que vai estar aí o sistema de apoio, né, institucional e legal para promover aí, né, o desenvolvimento dos produtos de forma aí regional ou local. Por que o nome se deu círculo virtuoso? Porque cada uma dessas etapas, elas interagem uma com a outra. Políticas públicas, ela alimenta todas essas outras etapas. Entendeu? A etapa da remuneração, né, está ligado com a questão da qualificação. A etapa da questão da matéria-prima está ligado muito à questão da remuneração e da qualificação. Então, elas é um ciclo virtuoso que nós chamamos também de ciclo, né? Lá no plano de experimentar ciclo, mas o nome correto é ciclo virtuoso. Então, falei rapidamente, né, essa ferramenta, e aí vou passar aí alguns slides mostrando aí o objetivo realmente desse guia. Essa aí é a tela, é a capa, né, do documento, né, da FAO, que é um guia para fomentar a qualidade vinculada à origem, unindo pessoas e território de produtos. O objetivo desse guia é para aumentar a consciência sobre o potencial dos produtos ligados à origem em prol do desenvolvimento rural das condições de sustentabilidade, e o outro objetivo realmente é um instrumento metodológico para facilitar a implementação do sistema de IG a nível local. Então, esses dois objetivos desse guia. Bom, o guia é super didático, ele tem várias, ele é publicado em várias línguas, não tem em português, né? Mas nós temos aí a versão em espanhol, tem em russo, inglês, né? E tem mais umas duas outras versões aí. E esse guia foi elaborado, né, pela FAO, pela CINEG, com o intuito de mostrar a aplicação, né, dessa metodologia em diferentes
regiões dos diversos países. Aí eu trago somente 2 exemplos que consta lá no guia, que é o exemplo do açafrão, de Marrocos. Inclusive, também tem nesse guia o exemplo, né, dado por Puxana, que foi o azeite de Marrocos, também tem nesse guia. Tem o café, né, da República Dominicana, né? Esses 2 exemplos que estão na tela são exemplos, né, que o pessoal estudou e foi para campo e utilizou essa metodologia para potencializar uma indicação geográfica, todos eles de forma de artesanal, utilizando aí as mulheres para trabalhar no café, né, e também separar aí o açafrão das flores. Mas existe outros exemplos, inclusive tem um exemplo nosso lá, né, do pão gaúcho, tem um exemplo do queijo, da França e da Suíça, tem exemplos da Argentina, Tailândia e Peru. Então, são vários exemplos. Então, esse guia trabalha explicando cada um dessas etapas, traz alguns estudos, e no final do guia, ele traz alguns questionamentos sobre cada uma dessas etapas, que pode ser adaptado, né, para diferentes regiões do mundo. Então, após a qualificação, né, de Marta, né, e aí nós optamos em utilizar essa metodologia para os nossos TCCs aqui no nosso ponto focal. Nós já tivemos 2 defesas de dissertação. Vou apresentar, né, rapidamente essas 2 defesas e vou focar mais, né, em um do produto, que é o próximo, que é o biscoito de Vitória Conquista. E a nossa convidada, que é a mestranda Daliane, que vai falar sobre a potencialidade de indicação geográfica do café da Chapada Diamantina, utilizando também essa metodologia do círculo virtuoso. Esse trabalho, né, em tela aí, que foi o trabalho do Licuri, e foi defendido por Kelly, inclusive Kelly, né, na última disciplina, ano passado, ela apresentou esse trabalho, né, para os professores e os alunos, e esse trabalho foi, né, publicado nessa revista. Trabalho super interessante. Por quê? Porque o Licuri, né, somente vou contar bem rapidamente a questão do Licuri, especificamente no estado da Bahia. A Bahia produz 90% da produção de licuri, 10% em Alagoas, e o licuri, ele é uma fruta, né, de origem extrativista, a produção é lá no semiárido, na caatinga, a produção é totalmente artesanal, manual, então é uma frutinha, né, com um valor, né, de agregação muito forte, conhecido também como o ouro verde do semiárido. E o IFBA, entendeu? Tem muita pesquisa publicada com o licuri, desde a década de 90, né, juntamente com a professora Dejane, na área de Química. E aí, ao longo desse período, Dejane, né, e sua equipe, né, conseguiram patentear umas 5 aí, invenções com o licuri, né? Amêndoas de licuri, né, conserva de licuri, sorvete de licuri, licor de licuri, licuri com cereais, e teve também uma premiação da FINEP com relação à tecnologia social. E aí, Kelly, né, é uma servidora do IFBA, se interessou em fazer esse trabalho, né, fazendo aí a potencialidade do licuri. Bastante. Foi um trabalho que está disponível também lá no Drive, né, e vocês podem consultar diretamente na revista. O outro trabalho, né, defendido, e esse foi o precursor dessa metodologia, que o professor Alcides, né, sugeriu na banca de qualificação, e aí a Marta, né, que é a nossa egressa, ela mudou a metodologia que nós tínhamos proposto naquele momento, e ela veio, né, veio abordando a questão do ciclo virtuoso
para os biscoitos artesanais de Vitória Conquista. Vitória Conquista é a terceira cidade maior do estado da Bahia, e lá nós temos uma grande produção de biscoitos, né, artesanais, e esse biscoito ele é produzido, né, em Vitória Conquista, em cidades são em torno, e toda a produção é praticamente voltada aqui no mercado interno, no mercado da Bahia, e com alguns valores, né, bem pequenos também para outros estados, né, do Brasil. Inclusive, tem até depoimento de empresários dizendo que até teve um volume para exportação. Então, esse foi um trabalho de Marta, né, inclusive o professor Alcides participou da banca, né, esse trabalho foi publicado nessa revista aqui. Inclusive, essas duas revistas eu recomendo fortemente para vocês, quando vocês finalizarem o trabalho de TCC, enviarem para essas duas revistas, né, toda a revista com quase A1. Bom, e aí, né, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, e depois apresentar aí um exemplo do biscoito de Vitória Conquista. Então, na identificação do produto, entendeu? Acho que é a avaliação do produto, verificar realmente o seu potencial e a conscientização dos produtores. Nessa etapa, a gente vai ter 3 pontos, né? Conhecer o produto, verificar a questão do vínculo com o território, né? O saber fazer e a questão da notoriedade, e identificar quem são os autores, né, que estão envolvidos na produção e na cadeia produtiva desse produto. Aí eu trago para vocês, né, como falei para vocês, esse guia, esse instrumento da FAO, a cada etapa, ele traz uma série, né, de questionamentos, de perguntas, que eles podem ser trabalhados em diferentes casos. Então, os questionários produzidos por Kelly, produzidos por Marta, e depois agora apresentado, neste ano apresentado por Daliane, foi fruto, né, desses questionamentos do guia. Então, no guia, né, tem a seguinte pergunta: quais são os atributos da qualidade do produto? Quais são as características específicas do produto? O território, por exemplo, como é a questão do saber fazer, com a questão da origem do produto, quais são as zonas de produção. Então, todas essas perguntas vai ser importante, porque quem está pesquisando a complexidade vai ter que ir para campo ou pesquisar em fontes secundárias para verificar se realmente, né, existem indícios, né, que comprovem aí a possibilidade de indicação geográfica. E aí eu trago o questionário produzido por Marta, ligado à questão do biscoito de Vitória Conquista. Isso vai servir também para os alunos que vão elaborar os artigos, que podem utilizar essas questões também para as diversas metodologias. Ou seja, essas questões também podem ser adaptadas para, né, ou a metodologia da BNT, ou até adaptada para a metodologia lá do SEBRAE. Só que o SEBRAE já tem os questionamentos, as suas perguntas, né, para fazer uma avaliação de cada uma, né, das suas etapas. Então, na identificação do produto, eu não vou ler todos, né, eu vou ler um ou dois, né, de cada um dessa identificação, para vocês situarem a questão, né, da pesquisa sobre esse item. Bom, na identificação do produto, Marta, por exemplo, foi a campo perguntar que tipo de biscoito representa o saber fazer da região. Qual seria o biscoito que poderia ser protegido? Né? Quais são os atributos da qualidade do produto? Com relação ao vínculo do território, ela foi verificar qual é a área que é produzida. Né? Ela verificou a questão da qualidade, ela verificou a questão do conhecimento técnico, do saber fazer, e identificou também quais são os atores envolvidos. Nessa época, falando assim, Marta foi a campo, se não me engano, foi em 2018 ou 2019,
ela defendeu em 2019, já no final de 2019. Então, nessa época, né, foi identificado que em Vitória da Conquista não tinha um substituto processual, ou seja, não tinha uma associação, né, para pleitear aí a indicação geográfica, entendeu? E aí eu trago, né, alguns dados, né, o Fábio pergunta se esse guia é aberto. É sim, Fábio, né, em todas as línguas, né, em todas não, em 5 mais ou menos, né, português não, em espanhol, inglês, russo, okay? E também está disponível também lá no Drive, pelo menos a versão, né, espanhol. E aí eu não vou trazer todos os dados, né, que o trabalho de Marta conseguiu produzir. Vou trazer somente alguns, para identificar alguns pontos chaves de cada uma dessas etapas. Então, na identificação, ela conseguiu identificar vários tipos de biscoito, né? O biscoito voador, o voador de queijo, o cozido, a xiringa, os amanteigados, né? O cozido, né, assado, né, e junto com o voador. Então, são vários tipos diferentes de biscoito. 94% dos produtores informaram que a qualidade do produto se dá às características específicas ao produto, né, e o diferenciam dos similares que existem no mercado. Ou seja, os que são produzidos em Vitória da Conquista, né, têm um sabor totalmente diferente produzido aqui no Recôncavo, produzido no sul da Bahia. Então, o pessoal tem um ingrediente diferente para produzir esse tipo de biscoito. Inclusive, o mercado do Recôncavo, principalmente Salvador, né, ele é comercializado com os produtos de Vitória da Conquista, praticamente. 100% dos produtores dizem que a forma de fazer a receita são de origem familiar. E foi identificado vários tipos de atores envolvidos, distribuidores, supermercados, pequenos produtores, né? Só não foi identificada a questão da associação, né, do substituto processual. A segunda etapa é a questão da qualificação. A qualificação, praticamente, são o estabelecimento das regras, né? Ou seja, essas regras vão garantir a qualidade do produto e, consequentemente, vão preservar os recursos locais. Aí, nessa etapa, o objetivo é fazer um estudo sobre como é feito o processo, né, de produção, passo a passo da produção, e como é feita a questão da gestão da qualidade. Aí eu trago, né, o questionário que Marta elaborou com relação a essa etapa. Aí o que é que o que é que fizemos com relação a essa etapa? Observamos, né, as características dos ingredientes. Quais são as características dos ingredientes? A questão da inspeção, né, da vigilância sanitária, se tem ou não. Como é feito o controle da qualidade? Se existem regras, se existem especificações, se existe controle interno, né, se existe embalagem, se a embalagem é adequada, se possui rótulo, né, se a rotulação é apropriada. Ou seja, esse questionário foi elaborado de acordo com o modelo da guia, que pode também ser aperfeiçoado. E aí, alguns dados, né, do trabalho de Marta, com relação ao processo de produção. 90% dos produtores, né, comentaram que existe o controle interno do processo de produção. E 82% dos produtores afirmam que existe uma inspeção periódica da vigilância sanitária. Com relação à gestão da qualidade, 55% dos produtores dizem usar ingredientes naturais de origem dentro e fora do município. E desses, boa parte, né, são dentro do município de Vitória da Conquista. Aí foi elaborado vários gráficos, eu trago aqui somente 2 gráficos. Um gráfico ligado à questão da questão do sistema de produção. Foi observado que quase 60%, né, mais de 50% do sistema de produção é artesanal e caseiro. Entendeu? O sistema semi-industrial ou industrial bastante pequeno, né, para produzir o biscoito de Vitória da Conquista.
A exigência do controle de qualidade também foi um critério que Marta avaliou, e aí observamos que a maioria, né, tem um controle interno somente da higiene. A próxima etapa, a etapa 3, que é ligada à etapa da remuneração, está ligada à questão da gestão do sistema, né? Ou seja, quais são os critérios para a produção e para a comercialização do produto. E aí, a ideia é investigar mais um pouquinho como é feito a comercialização, né? Qual é o volume dessa produção, como é feita a divulgação desse produto. E aí foi elaborado, né, o questionário, né, para a Marta fazer essa pesquisa de campo. Na época, já que estamos falando de pesquisa de campo, foram entrevistados, se não me engano, uns 20 produtores de biscoito da Conquista, que representavam, na época, né, uns 40%, se não me engano, das empresas que detinham o CNPJ. Lógico que lá tem centenas, né, de produtores produzindo biscoito, só que boa parte deles de forma, né, informal. Então, para a gente fazer essa triagem, né, e essa estimativa, analisando a questão, né, com relação à questão metodológica, nós utilizamos somente os produtores que realmente estavam legalizados. E aí Marta foi para campo, né, fazer essa pesquisa, também, não só no campo, mas também tem alguns dados também divulgados, né, pela Prefeitura Municipal, e às vezes até pelo SEBRAE, com relação à questão do volume de produção, com relação à comercialização do produto, né, dentro da cidade de Vitória da Conquista, ou fora de Vitória da Conquista, né, com relação dos preços, né, os preços dos concorrentes, né, a questão da divulgação do produto, e principalmente as principais dificuldades que esses produtores, né, de biscoito enfrentam, né, para fazer os seus produtos. E uma coisa importante desse guia, né, vou mostrar lá na frente, é a questão de apresentar os entraves ou as oportunidades que encontraram durante a pesquisa, o levantamento de pesquisa de campo, e depois propor algumas soluções, algumas propostas, né, para melhorar a questão da oportunidade ou para tentar resolver a questão dos entraves. E na questão da remuneração, né, a questão da comercialização, da produção, dificuldades, e aí eu trago, né, somente 2 gráficos, um falando sobre o volume de produção. Esse volume de produção é o volume, né, por cada produtor. Foi observado que quase 70%, 80% são pequenos produtores, produzindo no máximo 1.000 quilos por mês, né? Então, as empresas, né, que utilizam o sistema semi-industrial produzem acima de 15 a 20 mil quilos por mês. E as principais dificuldades, né, que foi encontrada foi a questão da logística. Logística e embalagem, ok? Né? E o preço da concorrência, em relação ao preço. Muitos concorrentes, de forma informal, né, concorrendo com as empresas que estão legalizadas, né? Já que nós estamos trabalhando pesquisando o pessoal que estava, né, com o CNPJ ativo, então o pessoal questionou as principais dificuldades, a questão da concorrência em relação ao preço, a questão da tributação que eles estavam pagando. E os produtores que trabalham na informalidade, né, não tinham essa rubrica. Bom, a quarta etapa é a etapa da reprodução local dos recursos. Aí está muito ligada à questão, né, da sustentabilidade, né, da questão da sustentabilidade econômica, né, sociocultural, envolvendo, né, essas etapas aí, ó, né, principalmente na etapa da matéria-prima utilizada na produção. Ou então, qual é a origem da matéria-prima? Então, esses são os principais
itens, né, a serem investigados nessa etapa do ciclo virtuoso. E aí eu trago o questionário, né, elaborado para essa etapa. A ideia é investigar, né, quais são as matérias-primas, a origem, já que foi identificado que não existia naquele momento, né, uma associação coletiva, aí foi questionado se os produtores tinham interesse em participar, né, se sim, ótimo, se não, né, o porquê, e quais seriam as vantagens e desvantagens, né, se ele fazer parte da associação. Então, foi esses questionamentos. E aí, trago aí, né, mais ou menos dois resultados com relação a essa etapa, com relação à matéria-prima e com relação a uma vantagem. Então, a matéria-prima utilizada para produzir o biscoito, né, mais 90%, é constituído por polvilho, né, ovos, leite, margarina, açúcar e queijo. Né? Os 9%, observe que não tem aí ovos e não tem o leite. E foi perguntado qual seria a vantagem de fazer parte de uma associação. Entendeu? Então, o pessoal responderam que a vantagem de fazer parte da associação é a questão da possibilidade de utilizar o seu poderio com relação a compras, né? E também a questão do incentivo de novas tecnologias. E 27% responderam que não tinha nenhuma vantagem em fazer parte de uma associação. Bom, existem outros dados, né, com relação a cada uma das etapas, para não esgotar, né, muito vocês, eu trago somente alguns desses resultados desse trabalho de Marta. E a última etapa, que é a etapa de políticas públicas, que é a identificação de se existe algum sistema de apoio, né, em todas as fases, né? Se existe um sistema jurídico, né, para proteger os direitos coletivos, se existem programas, né, municipal, estadual, né, e federal para apoiar, né, a cadeia produtiva, né, desse determinado produto, e a ideia é apresentar, né, isso aí. E essa etapa de políticas públicas é uma etapa que está interligada, né, em todas as outras etapas. A política pública bem elaborada, bem executada, vai fortalecer todas as etapas que nós discutimos anteriormente. E aí o questionamento com relação às políticas públicas, né? Se o pessoal conhece algum instrumento de apoio, se tem recebido algum apoio, alguma ajuda, né, diferentes esferas, né, do governo, governamentais, né, se tem algum programa, né, que o poder público está atendendo, né, qual a instituição que ele, né, conhece. Então, e perguntamos também se o pessoal conhece realmente o que é a indicação geográfica. E aí, essa aí foram as respostas com relação à política pública. Foi identificado vários projetos, né, vários movimentos, fórum, discussão com relação ao desenvolvimento do biscoito em Vitória da Conquista. Inclusive, no Vitória da Conquista tem uma lei municipal, né, no mês de agosto comemora-se a Semana do Biscoito. Né? Existe um projeto, né, chamado Biscoito Caseiro, né, elaborado pelo SEBRAE em 2018 e 2019. Se não me engano, foi investido mais de 1 milhão, né, para qualificar a cadeia produtiva do biscoito. E no município tem um projeto chamado Empreender Vitória da Conquista, que também é um projeto de fortalecimento da cadeia produtiva do biscoito. Então, foi observado que 55% dos produtores têm recebido algum apoio, né, municipal ou do SEBRAE. 70% dos produtores dizem que vem recebendo apoio do SEBRAE e 40% não tem apoio nenhum. E, com relação, se conhece ou não, né, o tema indicação geográfica, o pessoal diz que 45% não conhece, nunca tinha ouvido falar, né, essa palavra, indicação geográfica.
Bom, como falei anteriormente, né, esse guia, né, da FAO, ele propõe, ao final dessa investigação, trazer os principais entraves e as principais oportunidades, e trazer estratégias ou para os entraves ou para as oportunidades. Aqui foram, no trabalho de Marta, foram identificados vários entraves e várias oportunidades, que está no artigo, e também está no TCC dela, está disponível também no Drive, né? Não vou ler, né? Mas, por exemplo, não vou ler todos, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Na qualificação do produto, né, nós identificamos nessa pesquisa que não existe uma padronização de controle de qualidade. E aí ela propõe, né, um estabelecimento de regra de produção e controle da qualidade, né, caso, né, tenha um avanço, né, dos produtores em fazer uma associação, né, a ideia é montar um caderno de especificação com esse regulamento, né, usando até como exemplo, né, a única IG de biscoito, que é a IG lá em São Tiago, e aí propõe também a constituição do Conselho Regulador, né, algumas regras para a produção. Né? Ela propõe aí alguma estratégia para remuneração, para reprodução local, para as políticas públicas, ela vai. Então, até no artigo que as equipes vão elaborar, eu sugiro que no final, né, após a investigação, faça uma tabelinha, né, trazendo aí os principais entraves e oportunidades. Bom, a minha fala era sobre o círculo virtuoso, mas eu vou falar bem rapidamente, né, somente para comparação com relação a outra metodologia que nós estamos sugerindo com relação à avaliação de IGs em potenciais. No trabalho do Sebrae, inclusive o trabalho já também está lá no Drive, a metodologia, inclusive também até um arquivo no Excel, né, com as questões estruturais. E a ideia é que, com essa metodologia, né, chega também ao posicionamento se aquele produto tem possibilidade de pleitear uma indicação geográfica. Então, nesse método do Sebrae, existe duas questões: as questões críticas e as questões estruturais. Nas questões críticas, é para verificar a questão, né, se existe uma possibilidade de IG ou DO. E aí, IG, né, para IP, né, a questão da notoriedade, e a DO para verificar a questão das qualidades, né, com relação a características geográficas, né, naturais do ambiente. E com relação a questões estruturais, a metodologia do Sebrae propõe 4 eixos, 9 eixos. E cada um desses eixos existe, né, alguns questionamentos, algumas perguntas para serem investigados. O eixo produto, o eixo, né, território, modo de produção, né, identidade e senso de pertencimento, desempenho econômico, necessidade de proteção, pesquisa envolvida, visão de futuro. Observe que são 9. Né? No círculo virtuoso, nós apresentamos 5. Mas observe, né, para essas 9, observe que dessas 9 estão incluídos naqueles 5. Produto e territorialidade está, né, envolvido lá na etapa 1, né, do ciclo virtuoso. Modo de produção e cadeia produtiva está envolvido na questão da qualidade do produto. Né? Desempenho econômico está envolvido com relação à remuneração. Entendeu? Então, a governança também está envolvido com relação à questão, né, da remuneração lá do ciclo virtuoso. Então, a metodologia do Sebrae também é bastante didática, não tem nenhuma dificuldade, vocês podem também utilizar a metodologia do Sebrae. No final, o Sebrae, ele apresenta, né, um gráfico, né, de radar, né, fazendo a avaliação em termos de critérios e notas. Né? Então, no questionário, que também está lá no Drive, você vai ter que avaliar cada item, vai fazer uma avaliação cada item de 0 a 5, de 0 não atendendo, né, aquele item,
né, e 5 atendendo aquele item, em cada pergunta. No final, tem as notas, e aí cria-se esse gráfico de radar, né? Ou seja, se as notas forem de 3, né, para 5, aí existe a grande possibilidade para o pleito da indicação geográfica. Aproveitando, né, o ensejo, colocamos lá no Drive, mais de 100 trabalhos, né, relatórios, que o Sebrae já fez com relação às diversas potencialidades do Brasil. Não sei se tem todos os estados. Eu sei que não tem na Bahia. Inclusive, eu até questionei a UDA, semana, e ela falou que a Bahia ainda não foi divulgado esse estudo de potencialidade. Então, esses estudos de potencialidade também podem servir para vocês fazerem o trabalho de vocês, ok? São diversos. E aí eu trago um exemplo, né, que em um desses relatórios, que é a Pitaia, de Santa Rosa do Sul, lá em Santa Catarina, e os consultores, né, a empresa que foi contratada, né, pelo Sebrae, né, já praticamente responderam lá que não existe, né, possibilidade, né, dessa possibilidade de G nessa região, em virtude dos péssimos resultados, né? Bom, cada um desses pontos, né, do Sebrae, o pessoal faz uma avaliação, né, e depois faz um resultado final. E, por fim, o método da ABNT. Também vou falar rapidamente. O método da ABNT está lá disponível também, especificamente no item 5, diagnóstico de uma potencialidade, traz, né, vários elementos que nós discutimos, tanto no círculo virtuoso, como também na metodologia do Sebrae. Então, no item 5.2.2, vai ter que fazer o comentário, vamos fazer um estudo do produto do território. Entendeu? Então, as falas anteriores, a fala da professora Kelly, né, falou sobre a questão da área geográfica, né, a fala da Pichana e o professor Alcides com relação à questão do território, do desenvolvimento regional, entendeu? Com relação a item cadeia produtiva, né, a ABNT engloba praticamente todos os elementos que nós discutimos. Né? Vocês vão ter acesso à ABNT. Então, dentro da cadeia produtiva, tem a questão da produção, tem a questão dos dados do mercado, tem a questão dos aspectos legais, tem a questão da sustentabilidade, tem a questão da governança, tem a questão dos apoios, né, institucionais, entendeu? Então, praticamente, nesse diagnóstico tem todos os itens que nós já comentamos, né, nas outras métodos de avaliação. E o item 5.3 é fazer a interpretação do diagnóstico. Então, vocês podem utilizar, né, essas 3 ferramentas que nós apresentamos para vocês. Bom, aí tem uma pergunta que eu anotei aqui de Larissa, né? Se não me engano, Larissa perguntou lá no início, né, no chat, eu anotei aqui, os professores já informaram qual produto escolhido para provável IG. Bom, aí fica a critério de cada aluno, eu acho, né, cada equipe, escolher essa potencialidade. Mas eu apresento aí para vocês, né, o site do MAPA, e o MAPA traz, né, uma plataforma de dados sobre indicação geográfica brasileiras e produtos tipos potenciais. É nessa pegada aqui, produtos tipos potenciais, que vocês podem escolher os produtos que vocês podem fazer o trabalho de vocês. Aí vocês entram nessa aba aqui, dados sobre IG e produtos tipos potenciais, né? Também tem outros, né, dados interessantes que também vocês vão encontrar no site do INPI. Aí eu só vou focar aqui nos produtos potenciais. E, segundo o mapa, até ontem que eu printei essa tela, né, o mapa levantou 204 produtos potenciais, né, vinculados à origem. Aí tem a questão dos produtos por estado, né, por categoria, e vocês podem pegar o estado que vocês moram, verificar quais são os produtos que estão lá listados e escolher um daqueles produtos.
é o caso do pessoal do IFBA. O pessoal do IFBA vai entrar, né, o pessoal do IFBA vai entrar, né, nos 12, aqui, ó, 12, se não me engano, 12, né, possíveis indicações geográficas, e aí essas duas equipes do IFBA vai escolher um desses produtos para fazer o trabalho. Okay? Bom, aqui são algumas referências, e meu muito obrigado. Eu vou convidar agora a Daliane, né, para fazer a apresentação aí do estudo de caso, né, do trabalho dela. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Daliane está presente? Tá, Daliane. Daliane é a minha orientanda, né? Ela vai defender agora, dia 30 de março, todos estão convidados. Vai ser no dia quinta-feira, teremos aula dia 31. Então, vocês estão todos convidados para fazer a defesa dela. Então, ela vai dar um tipo de spoiler, né, do trabalho dela, que foi um estudo, né, de potencialidade do café da Chapada Diamantina. Daliane, se você puder carregar o seu slide. É isso, estou tentando aqui, deu algum erro. Pois é, o Meet, às vezes, ele invoca com algumas pessoas, não sei o que acontece. Tu tem como compartilhar com o professor Marcelo? Tenho sim. Eu tenho aqui. Você modificou alguma coisa, Daliane? Não, não. Se quiser, eu posso abrir aqui para você. Vou tentar aqui como janela para ver se... Conseguiu? Ele só não está aparecendo a tela Aí. inteira aqui, igual está para mim. Tá aparecendo aqui. É isso, só não está abrindo em tela cheia. E é que você não consegue compartilhar em tela cheia, né? Em tela cheia, isso. Deixa eu tentar ver aqui novamente. Daliane, se quiser mandar o arquivo para mim, eu abro, eu tenho duas telas aqui, eu abro em uma e você vai falando, eu passando para você, tá bom? Tá, deixa eu só tentar aqui essa última vez aqui. Professor Marcelo, se quiser colocar lá no grupo, eu já abro aqui e vou apresentando para ela aqui. Porque como eu tenho duas telas, então para mim fica mais tranquilo. O Marcelo já colocou no grupo. Já vou pegar lá. Só um minutinho que eu estou baixando aqui. Pronto? Prontinho. Bom dia a todos. Meu nome é Daliane, sou do IFBA, mestranda do IFBA. Meu professor orientador é o professor Marcelo, e o trabalho é sobre a potencialidade de indicação geográfica do café na região da Chapada Diamantina. Pode passar, professor. Falando um pouquinho sobre
o estado da Bahia e a região da Chapada Diamantina, a Bahia é o 4º estado produtor de café. Ele possui 3 regiões produtoras de café, que é denominada Cerrado, Atlântico e Planalto. Planalto envolve 2 regiões, que é a parte que envolve o Planalto de Conquista, Vitória da Conquista, e a parte que envolve a região da Chapada. A Chapada, ela é um território de identidade, ela possui 24 municípios. Mas o objetivo aqui na pesquisa foi verificar esses 8 municípios mencionados aqui, pois são os maiores produtores de café da região. E a região, ela vem se destacando, tendo notoriedade tanto pelos seus cafés especiais como gourmet, e isso que incentivou a pesquisa, né, devido a essa notoriedade, e na parte que envolve a notoriedade para a indicação geográfica, no trabalho foi envolvido pesquisa de bibliografias, trabalhos que envolvem o tema, e também a premiação de concursos, que é concurso de qualidade do café, tanto pela Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, como o Cup of Excellence, que envolve os cafés especiais, é um concurso no mundo inteiro, e Florada Premiada, que é um concurso voltado para as mulheres produtoras. Pode passar. O objetivo principal aqui na pesquisa é justamente apresentar essa potencialidade de IG para os cafés desses municípios envolvidos pela ótica do círculo virtuoso da qualidade ligada à origem, verificando as potencialidades e entraves. Pode passar, professor. Aqui na parte da metodologia, que já envolve, o professor Marcelo já apresentou o guia, onde ele é demonstrado, e onde são apresentadas as 5 etapas nesse processo da IG, que envolve a questão de vários atores, onde é identificar os recursos locais, a qualificação do produto, a remuneração, a reprodução local e as políticas públicas. Eu não vou entrar em detalhes, porque o professor Marcelo já mencionou. Pode passar, professor. Na parte dos procedimentos metodológicos, houve entrevistas, tanto presenciais, como me desloquei até as localidades para conversar com produtores e entidades, como também videoconferência, com as principais entidades de café da região. Foram constatadas 2 torrefadoras, que foi a Moreno Coffee e a Blendita, 3 cooperativas, que foi a Cobric, a Copiatã e a Cooperbio, uma empresa familiar, que foi a Agrocafé Igaraçu, um produtor que comercializa o café verde em grãos, que é o café cru, que é o César Alcântara, e 2 representantes de entidade pública, que foram nos municípios que ainda não possuem associação, que é Barra da Estiva e Bonito. Houve visita técnica para verificar a produção em 2 fazendas, que foi na Fazenda Matos, que fica na divisa entre Bicoara e Mucugê, e a Vista Alegre, que é em Piatã. Conforme a resolução 510 de 2016, não foi submetida ao Comitê de Ética, e as informações foram analisadas a partir da análise de conteúdo de Bardhan. Pode passar, professor. Esses pontos, tanto a questão da dimensão, como os critérios, o professor Marcelo chegou a comentar, que foi desenvolvido também no trabalho da Marta. Aqui eu vou passar mais por cima, porque a questão dos pontos norteadores são parecidos com algumas questões que ela mencionou lá diretamente no questionário. As características do produto, os atributos de qualidade, o destaque da região nessa produção, os atores envolvidos nesse processo, tanto diretamente na produção, como os interessados no produto, as características tecnológicas no sistema,
certificação do produto, controle de qualidade, que é essa parte também de controle interno, a parte de embalagens e rotulagem, locais de comercialização, volume de produção, a questão de concorrência, lucratividade, como o produto ele é divulgado, se existe dificuldade no processo de comercialização, se os produtores eles têm esse sentimento de identidade e autoestima na produção dos cafés, se existe algum processo de contaminação na produção, se existe medidas de proteção nesse sentido, na questão natural, ambiental, e na parte que envolve as políticas públicas, que é exatamente o conhecimento sobre IG, a relação com o poder público, foi justamente ver se o pessoal tinha esse conhecimento correto sobre indicação geográfica, se eles entendem os benefícios que podem acontecer na região, se existe apoio do governo em alguma atividade, se alguma instituição também apoia nesse sentido e se tem algum programa. Pode passar, professor. Vamos direto aqui na parte dos resultados, que aqui foi verificado mais oportunidades do que entraves, mas também existem entraves, e conforme a primeira dimensão do círculo, que é a parte de identificação dos recursos locais, foi verificada a importância socioeconômica para a região, cultural, os fatores edafoclimáticos e o saber fazer, que realmente estabelece um vínculo com a região. Nesse sentido aqui dos fatores edafoclimáticos e o saber fazer, ele foi verificado em um estudo feito pela UESB, juntamente com a UFLA, onde ficou realmente comprovada essa diferenciação em relação ao clima e demais fatores. Existe o potencial de mercado e notoriedade, tanto para o café especial e o gourmet. Os produtos que foram destacados são os cafés em grãos verdes, que é o café cru, o café em grãos torrados e o moído, que é o que a gente comumente compra já prontinho, industrializado moído. Nesse processo, foi verificado que a questão da qualidade e as características do produto envolveu 8 municípios do território de identidade da Chapada Diamantina, mas um município também que ele já faz parte do sertão produtivo, mas o produto tem a característica similar, foi também verificado que foi o município de Ituaçu, e a questão que pequenos, médios e grandes produtores são os atores envolvidos na cadeia, além das associações, as cooperativas e os torrefadores. Pode passar, professor. Na parte da qualificação, foi verificado que esses produtos, eles têm uma padronização, tanto para o café especial, que eles seguem os protocolos da SCA, que é em inglês, a Specialty Coffee Association, e do café gourmet, que envolve a especificação da ABIC. Os produtos possuem marcas próprias e embalagens adequadas. Gostaria até de mostrar aqui algumas das embalagens, aqui, bem arrumadinha, com todas as informações necessárias, tanto de prazo, enfim, várias situações que são adequadas, a qualidade também garantida por órgãos certificadores. Tem o órgão de certificação da qualidade, que é o da ABIC, tem o selo do MAPA e o IBD, que é em relação ao café orgânico, né, que tem essa certificação, e também o CIPAF, que é o que está relacionado à produção da agricultura familiar, onde é demonstrado que o café produzido com esse selo, ele não possui agrotóxicos, enfim, nesse sentido. E a região
ela já está adiantada nesse sentido, que já foi elaborado o caderno de especificações técnicas. Pode passar, professor. No processo da remuneração, foi visto que a comercialização, ela ocorre tanto local, no caso, cada município possui seu ponto de comercialização, tanto regional, que envolve como a região toda, e principalmente no sentido, como a região ela é turística, a maioria dos produtores tem parceria principalmente na cidade de Lençóis, que é onde é o principal ponto atrativo turístico da região, que deixam seus cafés para poder fazer essa divulgação e comercialização, e em nível estadual também é feito pela maioria dos produtores, e uma entidade específica, ela comentou tanto pela comercialização fora do estado, como também da exportação, que ela já faz essa venda externa. Foi verificado também que os preços e as margens, elas são similares, a exceção só ocorreu com os cafés que são premiados em concursos. Então, esse café, ele possui um valor quase 70%, 80% acima. E a forma de divulgação que eles fazem na região é principalmente redes sociais. Outros trabalham também com as feiras expositoras, eles vendem seus cafés nas feiras e em eventos. Pode passar, professor. No processo da reprodução local dos recursos, foi identificado também já existe uma associação, que é a entidade representativa dos produtores, né, que é a Aliança dos Cafeicultores da Chapada Diamantina. Alguns municípios já têm bem organizadas cooperativas, outros ainda vão necessitar nesse sentido de se organizarem melhor, mas já está bem à frente. Os cafeicultores, eles seguem boas práticas agrícolas, tanto em questão da segurança alimentar, como a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social. Isso foi muito verificado com os rejeitos dos processos na produção, que fica na parte do beneficiamento, tem as cascas, tem a parte que, quando faz o café cereja descascado, tem o processo da fermentação, que envolve água, e em todos os aspectos, eles ou vai para irrigação, no caso da água, para a fermentação, vai para a irrigação da lavoura, como a questão os processos de casca, enfim, eles se transformam em adubação. Na parte... Tá falhando um pouquinho, né? Agora tá melhor? Sim. A parte das dificuldades encontradas, foi relatado muito a questão da logística de distribuição, né? Eles encontram muitas dificuldades nesse processo para levar também o produto para pontos de distribuição. Os aspectos legais sanitários, todos comentaram que solicita a inspeção da vigilância e tal, e tem esse processo de não serem atendidos. A questão da melhorias de estratégia para comercialização fora do estado, no estado consegue vender perfeitamente, mas tem esse processo que envolve também a logística para comercialização fora do estado. Foi relatado também a dificuldade no período da colheita, falta de mão de obra, que eu acho que a maioria do ramo do agronegócio tem essa dificuldade um pouco nesse período, que tem a colheita, que tem que ser no processo da maturação adequada, de não conseguir a mão de obra. E, como eu mencionei já em cima também, que os municípios não possuem associações. Pode passar, professor. Isso. E
o ponto principal aqui envolvido, tanto de oportunidade como entrave verificado, é no que tange às políticas públicas. Foi verificado, através das entrevistas, da visita técnica, que os produtores, eles têm um conhecimento adequado sobre o que é indicação geográfica, benefícios, enfim, e o processo também que eles têm que se adequar. A atuação municipal, ela ocorre na maioria dos municípios verificados, porque eles, em parceria com o Senai e com o Sebrae, promoveram cursos e capacitações para esses produtores. Isso começou em 2016, que começou essa iniciativa do Sebrae, e em 2018 entrou muito forte vários projetos para a produção do café especial. Então, houve essa capacitação para se adequarem às regras para produzir o café especial. Foi mencionado pelas cooperativas que o Estado ele atua a partir de um projeto, que é o Projeto Bahia Produtiva, que incentiva tanto na infraestrutura, na comercialização, entre outros, e também é necessário que, mesmo com esse projeto, seja garantida a continuidade já dessas políticas implementadas e para dar esse prosseguimento também. E eles mencionaram também que falta iniciativa em pesquisa pelas instituições de ciência e tecnologia e o governo federal que não atua. Pode passar, professor. Essa parte aqui, ela ainda vai entrar em adaptação aqui, mas o que foi observado é que os fatores humanos e edafoclimáticos na região promovem um produto de qualidade com características peculiares. Essa característica, para quem entende um pouco sobre o café, existe sabor, aroma, entre outros, que o café ele promove. No caso da região, é a sensação e cheiro, o paladar de cítricos, de frutas, ele é mais adocicado e também em relação ao sabor de melaço da cana. Ele tem essa característica vinculada ao território. Por isso que a modalidade, e também conforme eu mencionei também que já houve o estudo, que isso está comprovado, então a modalidade a ser requerida é denominação de origem. As oportunidades foram vistas, tanto a questão do potencial de mercado, a notoriedade que a região já tem, além também da questão essa da notoriedade por ser uma região turística também tem grande importância nesse sentido, e importância também socioeconômica, porque envolve desde pequenos, médios e grandes produtores e os torrefadores também da região. Foi mencionado também a padronização dos produtos, marcas próprias, embalagens adequadas, e o principal aqui também, que é em relação a um representante de todos os produtores de café, e a substituta processual para a SG, que é a Aliança dos Cafeicultores da Chapada Diamantina. Os entraves também mencionados envolvem mais aspectos das políticas públicas para fortalecer a cadeia, nesse sentido, tanto no processo de logística e a comercialização, eles vão precisar. E no caso da pós-concessão do registro, eles também vão necessitar desse apoio de políticas, tanto para atender a escala de produção, os custos na produção envolvidos, e a questão principal também, que é o consumidor não compreender o valor pelo produto, né? O consumidor que ele não tem essa informação do café especial de qualidade, ele acha caro. Aí tem que trabalhar essa parte também com políticas públicas. Pode passar, professor. Pode passar, professor. E no final da pesquisa, a gente ficou muito contente porque, além de já ter sido elaborado o caderno, elemento figurativo,
produtores de café, juntamente com alguns parceiros, como a UESB, o SEBRAE, eles fizeram todos os procedimentos legais, né, e no dia 14 de dezembro de 2022, protocolaram junto ao NPI, para tentar esse reconhecimento, e agora a expectativa de todos na região é a conceder favoravelmente, né, a DO, o café da região, pode passar, professor, e a gente está na expectativa também. As referências aqui mencionadas, e no finalzinho algumas fotos lá da região, onde eu pesquisei, que foi lá na região entre Mucugê e Bicoara, e é isso, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Daliane. Professor Marcelo, quer tecer mais algumas considerações? Não, só agradecer a Daliane aí pela excelente apresentação. Justamente é o terceiro estudo de caso nosso aqui no ponto focal IFBA. Primeiro foi o biscoito, depois o curicuri, e agora está sendo um café. Né? Gostamos muito dessa metodologia do círculo virtuoso, uma metodologia bastante interessante, que pode ser aí empregada nos futuros trabalhos do TCC dos alunos, né, que queriam fazer aí esse levantamento. E com certeza é uma baita inspiração para os alunos para ver o que a gente pode fazer no TCC do Profinit, né? A gente consegue realmente colaborar e fazer muita diferença. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito legal mesmo. Parabéns, Daliane, parabéns, professor Marcelo, trabalho muito legal, e as fotos ao final fecham com chave de ouro. A região é muito bonita, nessa parte mesmo que eu fiz a visita técnica, o pessoal está trabalhando nessa parte do turismo, porque tem um ponto que é uma espécie de mirante, você consegue ver toda a plantação do café, e ao fundo tem a serra. Eu esqueci o nome dessa serra, mas eu sei que é uma famosíssima que vem de Minas Gerais até aqui a região da Chapada. Não é a Serra do Roncador, não, Dali? Eu acredito que seja essa. A Tadiane me falou o nome, mas eu me passei Muito linda o local. Perfeito. Eu acho que agora, te agradeço mais uma vez. A gente chegou no horário